Os 10 Mandamentos. Uma história de fé, coragem e transformação. José e sua família se estabeleceram no Egito, vivendo na terra de Gósen, uma região fértil concedida pelo faraó amigo de José. Lá, os filhos de Jacó prosperaram e se multiplicaram, tornando-se um povo numeroso e forte. Porém, com o passar dos tempos, Jacó, o patriarca, faleceu e também morreu o faraó que conhecia José e valorizava seu papel na salvação do Egito. Um novo faraó ascendeu ao trono e ele não reconhecia os feitos de José. Temendo o crescimento do povo hebreu e a possibilidade de uma rebelião, esse faraó decidiu subjugá-los, transformando os descendentes de Israel em escravos. Eles foram forçados a trabalhos árduos, construindo cidades e realizando tarefas penosas. Mas mesmo sob opressão, continuaram a crescer e se multiplicar. Faraó deu a seguinte ordem para o seu povo: todo menino hebreu recém-nascido que nascer de agora em diante deverá ser jogado no rio Nilo. Foi nesse contexto de opressão e desespero que nasceu Moisés, um menino hebreu escolhido por Deus para libertar seu povo. Sua mãe, temendo por sua vida, colocou-o em um cesto e o lançou no rio, confiando em Deus para protegê-lo. O cesto foi encontrado pela filha do faraó, que adotou o bebê como seu próprio filho, criando-o no palácio real, sem saber que ele estava destinado a mudar a história de Israel. Deus ouviu o clamor dos oprimidos e decidiu agir através de Moisés. Moisés foi criado como príncipe no Egito, porém fugiu para o deserto, após descobrir suas origens. No Monte Horebe, Deus se revelou a Moisés em uma sarça ardente. Por que este arbusto não se consome? Que lugar é este? Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Eu sou o Deus dos seus antepassados. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Quem sou eu para libertar o teu povo, Senhor? Eu serei contigo. Diga ao Faraó: o Deus dos Hebreus me enviou para te dizer: deixe meu povo ir. Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? E se eles não acreditarem em mim, nem ouvirem a minha voz? Diante de suas desculpas e resistência, Deus, em sua paciência, respondeu a cada uma das preocupações de Moisés e decidiu enviar seu irmão Arão como parceiro. Moisés retornou ao Egito e com seu irmão Arão para enfrentar o faraó. Assim diz o Senhor: deixe meu povo ir para que me sirvam no deserto. Quem é esse Deus para que eu obedeça? Nunca os deixarei partir. Moisés ergueu seu cajado sobre o rio Nilo. De repente, a água cristalina se tornou em sangue. O cheiro era insuportável e os peixes morreram, deixando o Egito em desespero. Os egípcios tentaram encontrar soluções para o desastre, mas tudo foi em vão. Então Faraó, irritado, disse: Moisés, retire este castigo e eu libertarei seu povo. Eu clamarei ao Senhor, mas não volte atrás em sua promessa. Moisés orou a Deus e as águas do Nilo voltaram ao normal. Contudo, assim que o alívio chegou, o faraó quebrou sua palavra e recusou-se a libertar os hebreus. Enquanto isso, Moisés e Arão se preparavam para confrontar o faraó novamente, pois Deus tinha outros sinais poderosos a revelar. Então Moisés e Arão voltaram a falar com faraó. Deus disse: deixe meu povo ir, senão rãs invadirão seu reino. Faraó recusou novamente. Logo, rãs surgiram por todo o Egito, em palácios, camas e por todos os lugares. O faraó, desesperado, pediu que Moisés rogasse a Deus pelo fim da praga. Mas quando Deus retirou as rãs, o faraó voltou atrás e negou a liberdade. Apesar do alívio momentâneo, o povo do Egito temia o que viria a seguir. Moisés sabia que Faraó não cederia tão facilmente, mas a ordem de Deus era clara: continuar. Moisés voltou a falar com Faraó e disse: se não obedecer ao Senhor, o pó da terra se transformará em piolhos. E mais uma vez, com a negativa de Faraó, Moisés, então, tocou o pó da terra e ele se transformou em piolhos que atormentaram homens e animais. Até os magos egípcios admitiram: isto
é o dedo de Deus. Faraó permaneceu irredutível. Os magos do Egito começaram a perceber que estavam diante de algo muito maior do que podiam controlar. Enquanto isso, o faraó, com raiva e orgulho ferido, recusava-se a admitir a derrota. E assim foi uma sucessão de mais 6 pragas: a praga das moscas, pestes nos animais, praga das úlceras, granizo, gafanhotos, trevas, até que chegou a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Moisés foi até Faraó e disse: Esta é a última vez que venho diante de ti. Deus passará pelo Egito e tirará a vida dos primogênitos. Apenas aqueles que tiverem o sangue do cordeiro nas portas serão poupados. Naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito. O clamor foi imenso, pois todos os primogênitos dos egípcios, do filho do faraó até os prisioneiros, pereceram. Faraó, finalmente derrotado, disse a Moisés: Vão embora. Levem seu povo. Sirvam ao Senhor como desejam. Com a mão poderosa de Deus, os hebreus foram libertos e partiram rumo à terra prometida. As 10 pragas foram um lembrete eterno de que nenhum poder humano pode se igualar à grandeza de Deus. Enquanto os hebreus caminhavam para a liberdade, Faraó mudou de ideia e enviou seu exército para persegui-los. Cercados pelo Mar Vermelho, o povo clamou a Deus: Estamos cercados, o mar à frente, e os soldados de Faraó atrás. O que faremos? Moisés, por que nos trouxeste aqui para morrer? Moisés respondeu: Não temais. Vejam o livramento que o Senhor fará hoje. O Senhor disse a Moisés: Moisés, diga ao povo que marchem. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. Moisés estendeu o bastão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar se recuasse. As águas foram divididas e os hebreus atravessaram em terra seca, com muralhas de águas nos 2 lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerras e cavaleiros. Então, o povo de Israel começou a atravessar, pisando no chão seco, cercado por muralhas de águas vivas que testemunhavam o poder do Deus de Israel. E o Senhor, fiel ao seu povo, trouxe juízo sobre o exército de Faraó. As águas que antes eram caminho tornaram-se sua destruição. As paredes de água desabaram com um rugido ensurdecedor, engolindo os egípcios. Moisés e o seu povo agradeceram ao Senhor Deus. Graças sejam dadas a ti, ó Senhor. O Senhor nos salvou hoje. Caminhemos para a terra que ele prometeu a nossos pais Abraão, Isaque e Jacó. Ele está conosco. As celebrações ecoaram pelo acampamento. Miriam, irmã de Moisés, pegou o tamborim e liderou as mulheres em dança e canto. Cantemos ao Senhor, que triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Porém, a alegria logo deu lugar às dificuldades da jornada pelo deserto. Durante 3 dias, eles caminharam sem encontrar água. Quando finalmente chegaram a Mara, as águas eram amargas e impossíveis de beber. Moisés, o que beberemos? Trouxeste-nos ao deserto para morrer de sede? Moisés clamou ao Senhor e Deus mostrou-lhe um pedaço de madeira. Ao jogá-lo nas águas, elas se tornaram doces. O Senhor revelou ali sua providência e testou a fidelidade do povo. Então ele disse: Se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes os meus mandamentos, não trarei sobre vós as enfermidades que trouxe sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te cura. Seguindo a viagem, os israelitas chegaram a Elidim, um oásis com 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Mas logo as provisões acabaram e o povo voltou a murmurar. Teria sido melhor morrer no Egito, onde há pão e carne, do que morrer de fome neste deserto. Mais uma vez, Deus respondeu às queixas. Ele enviou o maná, um pão do céu e codornizes ao anoitecer. Recolham apenas o suficiente para cada dia. No 6º dia, colham o dobro, pois no 7º dia é o descanso do Senhor. Embora alguns desobedecessem, o maná não faltou durante toda a jornada. Mais adiante, em Refidim,
Novamente faltou água e o povo se exaltou contra Moisés. Por que brigais comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Moisés clamou ao Senhor, que o instruiu a ferir uma rocha com seu cajado. Da rocha brotou água, saciando a sede do povo. Eu estou entre vós. Confiai em mim. Disse o Senhor. A caminhada foi longa e repleta de desafios, mas finalmente o povo chegou ao pé do Monte Sinai. Ali, Deus chamou Moisés ao topo da montanha e lhe disse: Dize ao povo: Vistes o que fiz ao Egito e como vos trouxe a mim, sobre asas de águia. Se obedecerdes à minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo escolhido. Por 3 dias o povo se preparou, o monte fumegava e trovões e relâmpagos rasgavam o céu. Então, Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, escritas por seu próprio dedo. Ali estavam os 10 mandamentos, as leis que guiariam o povo em sua nova vida como nação santa. Assim que Moisés desceu do monte, seu rosto brilhava. Ele disse: O Senhor falou conosco. Guardemos sua lei e caminhemos nos seus caminhos. Ele é nosso Deus, e nós somos o seu povo. E assim, do Mar Vermelho ao Monte Sinai, Deus revelou seu poder, providência e propósito, formando uma aliança eterna com Israel. Moisés conduziu os hebreus para fora da escravidão, mas a jornada estava apenas começando. O povo agora caminhava rumo à terra prometida, guiado pela fé em um Deus que nunca os abandonaria. Confie em Deus, mesmo quando o caminho parecer impossível. Ele sempre proverá um caminho para a liberdade.